Quanto tempo ainda temos? O tempo é uma das mais enigmáticas e fundamentais dimensões da experiência humana, uma força desconhecida, onde nosso raciocínio se perde entre o passado, presente e futuro. Tudo está relacionado com o tempo, a vida que conhecemos por um instante, até a desconhecida morte, onde acreditamos que tudo ocorre no tempo certo. Nada escapa a esta infinita e eterna linha. Precisamos ter tempo para entender um pouco mais e se não compreendemos ainda, foi porque o tempo de entendê-lo ainda não se cumpriu. O tempo é uma força invisível, impossível de ser parado, implacável e que molda todas as coisas, tornando-as passageiras, perecíveis. Podemos vê-lo como consequência exercendo seu papel no nosso organismo, sobre nossas obras ou criações, deixando suas marcas e seus rastros, apagando-os logo em seguida. É em vão que tentamos buscá-lo em números, calculando ou traçando linhas com datas e eventos históricos, pois isso é só uma referência para os humanos e não para o tempo. As expressões que usamos, no tempo de Noé, no tempo de Jesus, no tempo dos meus avós, só nos direcionam para um período, o passado, uma parte minúscula de uma trajetória que fica presente para ser usada no futuro, com o perdão do trocadilho. O filósofo, ao contemplar o tempo, não pode deixar de perguntar: o que é o agora, senão um instante que escapa ao ser diante dos seus olhos? O passado é a memória e o futuro, projeção do que virá. Então só o presente parece existir, e mesmo assim, escorre como areia entre os dedos, fundindo-se sempre com o passado imediato. Na perspectiva religiosa, como o cristianismo, há quem diga que é chegado o fim dos tempos, ou seja, estamos passando por um processo de cumprimento das profecias bíblicas descritas no Apocalipse. Na verdade, os indícios são fortes. A humanidade está em um nível de maldade e perdição que coloca o homem nesta condição de proximidade com seu fim. Desde que registramos por escrito nossa história, sempre houve maldade e perversão no homem, sempre houve corrupção, guerras, destruição e principalmente o descumprimento das leis divinas que regem o universo e que nós conhecemos popularmente como os 10 Mandamentos. Os mandamentos descritos no texto atribuído a Moisés são um conjunto de normas morais que trazem um mínimo de boa conduta para os homens, que se mantém em vigor ao longo do tempo, norteando o homem primitivo e o sábio, onde muitas vezes o cumprimento ou não cumprimento dessas normas transcende e se transforma em algo maior, sendo considerado com peso de absolvição ou condenação no julgamento no dia do juízo final. Para algumas tradições orientais, o tempo linear, marcado pelo nascimento, pela morte e pela incessante sucessão de eventos é uma ilusão humana criada na nossa mente. Eles acreditam que o tempo são ciclos que se repetem na eternidade. Por outro lado, seria o verdadeiro pano de fundo da própria criação. Nas escrituras sagradas, como na Bíblia, Deus é descrito como o Alfa e o Ômega, o início e o fim, apontando para uma realidade onde o tempo é simultaneamente começo e fim, onde o divino existe fora das limitações temporais. O tempo, em sua forma terrena, nos desafia com a impermanência, com a urgência de um agora que nunca se mantém fixo, ao contrário do passado. Deixa de ser presente e se torna passado instantaneamente, colocando uma imensa dúvida em nosso ser enquanto tentamos compreendê-lo. No entanto, ele também nos aponta para algo mais profundo, a busca pela eternidade, pela permanência em um universo onde tudo parece fluir perfeitamente. O tempo, portanto, pode ser tanto uma prisão temporária enquanto nele estamos ou um portal que precisamos estar para encontrar a eternidade. Ele nos confina no transitório, mas também nos convida a descobrir aquilo que é atemporal, que vive fora dele, que é o divino, o imutável, o absoluto, o eterno. Na visão espírito-tempo é como um sábio ancião, um instrutor altamente qualificado, um rigoroso e implacável cobrador de dívidas que nos mostra sempre o resultado das nossas escolhas, que sabe exatamente onde erramos e onde acertamos. O tempo exerce esse poder com toda a sua capacidade de justiça, pois é igual a todos sem exceção, independente da sua condição ele cobra somente na proporção em que foi usado por cada um, nem mais, nem menos. Para o espírito, fim dos tempos se trata de uma transição planetária. Disse nosso Mestre Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai, e nos diversos mundos existentes no universo que não conhecemos quase nada, a Terra é apenas uma dessas moradas. Assim como conhecemos na Terra lugares mais apreciáveis para habitar,
com condições naturais favoráveis, que oferecem segurança, saúde e educação de boa qualidade, assim como seus habitantes vivem em ordem e harmonia. Conhecemos também lugares que são o oposto disso e que só habitam nesses locais aqueles que nasceram ali e não têm condições de sair. Assim é a posição da Terra no universo. Na graduação dos mundos, a Terra é um mundo de provas e expiações, tendo acima dela nessa escala um mundo regenerador e abaixo dela um mundo primitivo. Então, o que determina o estágio nesta graduação? O nível de evolução moral de seus habitantes. O que estabelece o final desta transição? O tempo dirá. O Espiritismo acredita que estamos em processo de transição. Eu particularmente prefiro não fixar um prazo, ou uma data. Acredito que ainda irá se passar muitos anos até sua conclusão, mas creio que seu curso já está bastante adiantado. O planeta e os espíritos que nele habitam serão transformados para esta nova fase. Será necessário estar moralmente evoluído para poder permanecer neste planeta. Será necessário merecer estar aqui quando este processo se concluir. Aqueles espíritos que não conseguiram evoluir moralmente, com base na lei divina do amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo, aqueles que se entregaram ao orgulho e o egoísmo, que falharam em todas as suas provas e expiações serão exilados em um mundo primitivo, hostil e muito inferior à Terra, onde o espírito humano ainda vive em cavernas e sobrevive em meio a animais selvagens. Para estes espíritos exilados, o conhecimento adquirido enquanto habitou a Terra será útil para alavancar estes corpos primitivos em um recomeço evolutivo do processo semelhante ao ocorrido no passado na Terra. O tempo segue seu curso, em qualquer lugar do universo ele irá trazer ou levar o que ele mesmo nos dá. Não existe um segredo para desvendar ou dominar o tempo, não há ainda em nossos espíritos a capacidade para esta total compreensão. Devemos tratá-lo com respeito e conservá-lo com a mesma relevância no passado, no presente e no futuro, acreditando que somente Deus sabe quanto tempo ainda temos. Essa questão será respondida por Ele, no tempo dele e não no nosso. Para nós, devemos buscar a harmonia entre viver plenamente no presente, de acordo com as leis divinas, reconhecendo a fugacidade de cada momento que se esvai, ao mesmo tempo em que buscamos uma conexão com o que está além do tempo, com aquilo que permanece eterno quando todas as horas, dias e anos já se foram para nós, restará ainda tempo para ter fé e esperança. Obrigado por assistir. Texto: Luciano Fernandes.